texto que ele ministrou, mas sim uma continuidade da orientação que a mensagem traz sobre um novo homem. Aleluia! Um homem transformado, um homem ao qual, segundo o coração do Senhor. E dentro disso, o Senhor colocou alguns textos, eu até poderia fazer uma sistematização, um esboço, irmãos, para poder elaborar. Chegamos corrido hoje, mas eu já estava com esses textos no meu coração. Glória a Deus, aleluia! Eu tenho certeza que se for 15, se for meia hora, para minha esposa hoje, eu estou tão cansado que meia hora vai demorar para passar. Mas, se Deus tomar daí para frente também, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia! 1 Samuel capítulo 10, estarei no versículo 9, depois alguns versículos assim. E o Espírito do Senhor se apoderou de ti, e profetizará com eles, e te mudarás em um outro homem. Amém? Podemos assentar, por gentileza. 1 Samuel capítulo 10, verso 9, foi isso? Vocês leram? Verso 6, né? Verso 6, perdão, verso 6. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. Amém? O versículo 9 diz assim: sucedeu, pois, que virando eles as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram. Glória a Deus, aleluia! Aleluia, glórias a Deus. Vemos que texto maravilhoso e que passagem nos pode sentar sobre Samuel, e onde estávamos ali tocando no coração sobre o novo homem, sobre uma nova criatura. Aleluia. A palavra do Senhor vem nos dizer que não vivo mais eu, mas é Cristo que vive. Glória a Deus, aleluia, Pai. E conforme o irmão louvou, o que aconteceu? Nós vemos a história de Saul, o que aconteceu com Saul. E não foi um erro de Deus, porque ele não erra, ele não falha. Mas isso está em nós, como foi falado na leitura oficial, a carne. Muitas vezes damos mais crédito, damos mais lado à carne, e acabamos falhando, acabamos pecando. Muitas vezes, né, a cobiça leva pessoas que estão em frente de obras, muitas vezes pastores, líderes. Quantos líderes não têm caído, não têm profanado, não têm se afastado do verdadeiro evangelho, por muitas vezes a ganância crescendo em seu coração? E quando nós olhamos para Saul, vemos o início de Saul. Mas, né, o texto, a história vocês conhecem, que ele se afastou do Senhor. Mas vemos que o Senhor mudou a vida dele. E Deus mudou em um outro homem. Entenda que quando Deus muda a nossa vida, cabe nós permanecermos e perseverarmos naquilo que Ele nos escolheu, naquilo que Ele nos elegeu. Porque devemos perseverar cada dia mantendo isso em nossa vida. Mas vemos que Saul não foi conforme agradar o coração do Senhor. Vemos que as suas decisões o levaram a se afastar da presença de Deus. O levaram até um ponto que o Senhor vem dizer no versículo capítulo 13, iremos ler, o qual o Senhor se arrepende de ter escolhido Saul. Muitas pessoas podem dizer, não, mas então Saul, Deus errou. Não. É nós que não ficamos na posição aonde o Senhor nos colocou. É nós que não estamos na posição aonde Ele quer que nós estejamos. Glória a Deus. Porque o Senhor vem mudar a vida dele, vem dizer que, né, o Espírito de Deus tomou posse, tomou conta da vida de Saul. Era um homem onde estava cheio da presença do Senhor. Mas quando nós olhamos o texto anteriormente, você vai analisar que já é uma escolha com o povo quer viver numa vida de qualquer jeito. Não queremos ser como os outros reinos, queremos um reino rejeitando a Samuel. E quando o Senhor veio dizer a Samuel, não, eles não rejeitaram a você, mas sim rejeitaram a mim, mas colocaria o rei sobre eles. E Deus escolhe a Saul. E dentro disso, o não sabe, Saul não vem pedir orientação ao Senhor. Vem fazer de qualquer jeito, não vou fazer da minha maneira que vai dar certo. Vou fazer do meu jeito que vai dar certo. Quando nós vamos para 1 Samuel capítulo 13, aqui começa a sua decadência, assim podemos dizer, aonde ele oferece sacrifício e Samuel o reprova. Vemos que não é somente Samuel o reprovando, mas sim Deus reprovando, porque Samuel está debaixo de uma autoridade, um profeta do Senhor. E dentro daquilo ao qual Samuel tinha passado a ação, não, você tem que estar, né, nos caminhos de Deus. Glória né? a Deus, Como Samuel, como profeta, ele tinha que pedir orientação a quem? A Samuel. Samuel era porta-voz de Deus. E muitas vezes nós achamos que temos uma posição, achamos que temos um cargo, não, agora é eu e Deus. E a reverência, né?
e a submissão ao seu líder, como está aqui em Samuel. Porque muitos hoje, infelizmente, acabam, né, ficando pelo caminho porque acham que chegaram no nível, não devo mais submissão a ninguém. Não, agora sou eu, né, o talzão, a talzona, é do meu jeito, do meu querer, não. Devemos ser submissos, né, e principalmente ao nosso Deus, ouvir a voz, Senhor, o que queres que eu faça? Qual é o caminho que o Senhor quer que eu direcione na minha vida? Qual decisão correta eu tomar sobre a minha vida? Porque diante disso, a decisão que Saul tomava, as decisões que Saul tomava, o fez ele ser reprovado ao Senhor. Então não foi o Senhor que errou, mas as decisões dele. Então o Senhor não errou quando você tirou eu e você lá do mundo e trouxe até aqui. Muitas vezes as pessoas dizem, não, mas a pessoa estava lá no mundo, Deus trouxe, aí a pessoa chegou a ser consagrada até pastor e agora está lá. Muitas vezes, quantos irmãos não conhecem? Pastores que estão nas drogas, pastores que estão, né? Uma vez eu conheci um que estava vindo de São Paulo, parou em Cajati, estava indo para Curitiba, um andarilho, né? Quando conversamos com ele, eu estava afastado ainda também na época. Ele falou que era pastor. Ele estava naquela situação, começou a citar a Bíblia, irmãos, de capa a capa, textos memorizados. Aí você fica até perplexo, mas como que isso pode acontecer? Foi Deus que errou? Não. As decisões do homem levam a ele a essas situações. As decisões que nós tomamos muitas vezes, e muitas vezes queremos culpar Deus. Não, Deus não tem culpa. É as nossas decisões, as nossas falhas, como foi lido na leitura oficial. Muitas vezes buscamos mais a favorecer a nós mesmos do que ao Senhor. Muitas vezes queremos que, né, o Senhor venha estar operando dentro do nosso mandato. Muitas vezes não, Deus tem que fazer do meu jeito. É assim, se não for assim, eu saio, eu vou fazer outra coisa, não vou fazer assim. Não. Nós estamos debaixo de uma autoridade do céu. Glória a Deus. Saul estava debaixo de uma autoridade. E no momento que ele quis sair debaixo dessa autoridade, o Senhor o reprovou. Quantos infelizmente estão aí, aonde estão com o seu crachá, com o seu cargo, mas o Senhor já tem reprovado porque já não tem mais feito conforme a vontade do Senhor. Fala mesmo, Pai. Quantos estão desta maneira? Quantos aonde não estão mais em busca de almas, mas sim do financeiro? Quantos muitas vezes a sua igreja, membros passando fome e necessidade, mas andando de jato, de avião, de helicóptero? Não que seja errado, né? Muitos têm, são bênçãos. Mas quantos têm usado isso para favorecer a si mesmo e esquecendo que a igreja, quando eu olho para a igreja primitiva, quando um tinha necessidade, vendiam e compartilhavam com aqueles que não tinham. A igreja deixou de ser igreja. Os líderes tomaram conta, muitos se encontram desta maneira, e Saul foi reprovado por isso, porque quis fazer, ouvir o povo. Eu sempre digo, dentro de algumas oportunidades com líderes, que se um líder começa a ouvir o povo e esquece de ouvir a Deus, ele acaba falhando. Porque Saul, ele falou quando ele começou a ouvir o povo. Não, o povo disse que a ovelha pode perdoar, os bois são bons, melhor, vamos tirar o melhor. Ouviu quem? O povo. E esqueceu de ouvir a Deus. Então nós entendemos, há homens e mulheres aqui, né, homens que já estão em posições de liderança, e mulheres, e homens que se tornarão líderes. Então é importante saber que há uma autoridade, né, não somente na casa do Senhor, pastores, líderes, como estamos aqui, mas também uma autoridade no céu. Glória a Deus, Ele aleluia. nos guia aonde nós temos que ir, a direção que devemos tomar. E se nós tomamos decisões erradas, infelizmente, as frustrações vêm. Eu muitas vezes, não, Deus não vai reprovar minha atitude, porque eu sou queridinho. Não, Deus tem uma promessa, entenda que a promessa é condicional. A única promessa incondicional é a promessa que o Senhor Jesus vai voltar, que Ele veio, nasceu, morreu na cruz do Calvário, depois de 3 dias ressuscitou e voltará a buscar a sua igreja. Mas a condicional, ela depende de eu estar na posição para que se cumpra. Muitas pessoas dizem, não, assim, mas quem tem promessa não morre. Irmão, já vi pessoas que têm promessa morrer. Porque se eu tiver uma promessa, eu pego meu carro que voa 160, 180 por hora, infringido a lei. Será que eu estou na obediência? E se eu morrer, muitos dizem, nossa, mas ele tinha uma promessa. Mas eu busquei isso, a minha decisão. Então qual está sendo as nossas decisões? Não, a promessa do Senhor está na minha vida, mas as minhas decisões do meu dia a dia, para que ela possa se cumprir, para me ser este homem ao qual agrada o coração do Senhor, para me ser um homem na posição do Senhor. Glória a Deus, foi cantado, já não busco mais como buscava. O Senhor olha para mim, para você, muitas vezes numa corrida tão grande e se esqueceu. Muitas vezes você esqueceu de orar, esqueceu de ler uma palavra. Muitas vezes queremos que o Senhor fala comigo, Senhor. Vamos em lugares, existe, graças a Deus aqui não tem, mas conhecemos pessoas,
né? Aonde cada dia estava um culto onde tinha um pregador famoso. Porque lá não, lá Deus vai, usa lá um do revela lá, né? Que nem o da Kodak, né? A foto que revelava, lá tem esses pregador Kodak, que revela tudo, até CPF, CNPJ, tudo. E em busca, irmãos, quer que Deus fale com você? Está aqui, ó, a palavra. Aleluia. Aqui Deus fala. Pode ser um versículo pequeno, até aquele versículo Jesus chorou. Quando você lê, você vê a intimidade, você vê que Deus ali, Jesus Cristo naquele momento, ele se sentiu triste, teve compaixão do seu amigo Lázaro. Um versículo tão pequeno, mas toca tanto, porque a palavra do Senhor é uma palavra poderosa que vem a minha, ao nosso coração, dentro de mim, dentro de você, e transforma a nossa vida. Não precisamos, é claro, homens que são usados por Deus, homens que Deus usa verdadeiramente, não estamos negando sobre isso. Mas se você quer ouvir Deus falar, leia a palavra do Senhor, medite na palavra do Senhor, ouça atentamente, porque pode ter certeza que algo Ele dirá ao seu coração. Por isso a importância de nos mantermos, né, fiéis ao Senhor, para que possamos ser moldados em um outro homem. Saul foi até mudado, mas infelizmente, porque as decisões que ele tomou, né, o levaram a ser rejeitado pelo Senhor. E quando eu olho, né, para mais homens também ao qual foram rejeitados, né, aqui onde vem dizer em 2 Crônicas 26, abra comigo 2 Crônicas 26 e 3, 2 Crônicas 26, do 3 ao 5. Aleluia, Senhor. Crônicas 23, 26, do 3 ao 5. Diz assim, vou ler para ganhar tempo. Era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Jecolias de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Olha só, quando nós vemos aqui Uzias, né, quando ele buscava a Deus, Deus o prosperava. Então nós vemos dentro deste texto, quando nós estamos buscando o Senhor, a palavra dele mesmo diz: buscai primeiro o reino e a sua justiça, as demais coisas serão nos acrescentadas. Glória a Deus, aleluia. Então há uma prosperidade sobre a nossa vida quando nós damos prioridade ao Senhor. Aleluia. Nós vemos que dentro desse versículo, desse capítulo, Uzias estava prosperando, mas quando nós olhamos mais à frente, né, já no versículo 16, olha só, mas havendo, versículo 16 do mesmo capítulo, ó, 2 Crônicas 26 e 16 agora. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração, até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Aleluia. Vemos que o homem tem uma facilidade para se corromper. Isso nós vemos diariamente. A ganância, o dinheiro. Em Provérbios 16, 18, se me foge a memória, vem dizer que, né, a soberba e a altivez procede à queda. Quando achamos não, agora eu sou o cara. Quando achamos não preciso de Deus, né? O meu dinheiro, né, o meu carro, a minha casa, a minha fama, a minha posição, né? Mas quantos que estão na posição muitas vezes, mas já não estão de agrado ao Senhor? O Senhor já tem o rejeitado, assim como Saul. E vem dizer que ao mesmo tempo que ele rejeita Saul, mas ele já tinha alguém no seu coração. Aleluia. Estava lá no pasto, esquecido Glória pela a Deus, família. aleluia. Estava esquecido até pelo seu pai. Estava Davi, um homem ao qual guardava as ovelhas, como diz os seus irmãos, aquelas pequenas ovelhas, porque era desprezado até pelos seus irmãos. Mas entenda que para Deus ele não era desprezado. Aleluia. Nós não somos desprezados pelo Senhor, mas devemos nos mantermos firmes na promessa, no caminho que Ele nos colocou, na posição que nos colocou. Porque se nós dizemos que somos uma nova criatura, as nossas atitudes têm que ser diferentes, o nosso modo de viver tem que ser diferente, a nossa fala tem que ser diferente.
Não porque somos melhores, maiores, não. Mas porque agora não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. E se Ele vive em mim, eu tenho que imitar a Cristo. Como em Coríntios 11, versículo 1. Sede os meus imitadores como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo vem mencionar sobre isso. Aleluia. Não é na mesma roupa, não é no mesmo perfume, não. Mas sim nas atitudes. Não é querer imitar a fala do Júnior Trovão, do Marcos Feliciano, não. Mas sim a essência da presença. Glória Por mais a Deus, que seja na aleluia. simplicidade, mas o que esteja carregando seja algo de Deus sobre o teu coração. Aleluia. Como foi cantado no mesmo hino que o irmão falou só que sobre vaso no meio, falou? Aí quando nós falamos de vaso, lembra de quem? Lembra do apóstolo Paulo, em Atos 9. No mesmo texto, não está a mesma conexão aqui. No mesmo hino que ele cantou, iniciou as palavras, foi se conectando a mensagem que Deus queria falar nos nossos corações essa noite. Glória a Deus, aleluia. Nós olhamos o apóstolo Paulo, abra comigo em Atos. Quando ensina assim, irmãos, temos que percorrer a Bíblia. Atos 9. Atos 9, versículo 1. Vou ler para ganhar tempo, depois os irmãos nos acompanham. E Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse com alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, ou conduziam preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aleluias. A mensagem está conectada, nos essa noite. Glória a Deus, aleluia. Falando ao nosso coração. Um novo homem. Se temos uma mudança real, se tivermos o encontro do Senhor, temos que ter essa mudança e permanecer neste novo homem ao qual o Senhor nos designou sobre a nossa vida, não somente homem, mas mulher também, né? Quando vem falar sobre homem, mas de modo geral, ser humano. Nos mantemos nessa posição que o Senhor nos quer. Glória a Deus, aleluia. Não nos corromper com altares, não nos corromper muitas vezes com a grandeza, não nos corromper com a luxúria, não nos corromper com aquilo ao qual muitas vezes nós adquirimos. Porque Davi mesmo, né, pediu ao Senhor: Senhor, retire tudo de mim, mas não retire a tua presença, Senhor. Aleluia. Não retire a tua presença de mim, Senhor. Porque muitas vezes damos mais ocasião ao que possuímos do que a presença. Entenda que nada mais vale neste mundo do que a presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Porque é com a presença dele que nós venceremos esta batalha. É com a presença do Senhor que nós alcançaremos a promessa para a igreja do Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, oh, glória a Deus. aleluia. E vemos que Paulo, irmãos, era um homem que respirava. Olha só, homem sanguíneo, que detestava crente, irmãos. Você já viu pessoas que se convertem dessa maneira? Já vi testemunhos, irmãos, de homens que falavam, ministravam: eu detestava crente. Enquanto vai pregar, meu Deus do céu, pensa numa unção, num vaso. Agora imagina o Paulo. E dentro disso nos ensina algo maravilhoso, que era um homem que ameaçava mortes contra os discípulos. Olha só, era um homem onde buscava cartas para matar. Me dá carta aí que eu quero matar aquele fulano lá, né? Vou buscar aquela família, vou buscar aquela casa, me dá carta. O que ele se torna depois? Um dos maiores 11 epístolas, cartas que ele escreveu para salvar vidas. Vemos a mudança do Senhor no homem ao qual fez Paulo. Um homem ao qual buscava a carta para matar, depois se torna um homem que manda cartas para estar instruindo a Timóteo, instruindo a Tito. Glória a Deus, está instruindo homens aonde pudesse estar na posição do Senhor. Então vemos a transformação que o Senhor faz na vida do homem. Mas será que essa transformação está na nossa vida mesmo? Será que nós estamos buscando a salvar as vidas? Ou ainda estamos no velho homem, onde muitas vezes quer matar essas vidas? Eu não falo matar fisicamente, irmãos, mas espiritualmente, muitas vezes com palavras. Porque mata, irmãos, e é mais difícil ganhar o irmão do que muitas vezes conquistar uma cidade. A palavra do Senhor diz de reconquistar um irmão. É muito mais difícil você reconquistar uma pessoa qual foi ferido por palavras, ou qual foi ferido muitas vezes por atitudes nossas, podemos dizer, e essa pessoa vem retornar para a presença do Senhor.
E vemos que o apóstolo Paulo buscava essas cartas para matar, mas depois se torna um grande apóstolo, um pregador da palavra, um homem onde sofreu perseguições, um homem onde ele perseguia, mas de um momento em diante ele começou a ser perseguido por este evangelho, por esta palavra. E muitas vezes achamos que nós estamos sendo perseguidos. Não, estou sendo perseguido na igreja, irmãos. A perseguições que somos enfrentados, discípulos, apóstolos, gente de fora. Entre eles estavam orando. Entre eles, enquanto Pedro estava preso, em Atos 12, versículo 5, Pedro estava preso, a igreja estava o quê? Estava orando. Então, quando o Senhor nos coloca numa posição de transformação, quando Ele transforma a nossa vida, a nossa obrigação é estar de joelho, orando junto, em união, em comunhão, intercedendo por os que caíram, intercedendo por aqueles que estão lá fora, intercedendo por aqueles ao qual outros estavam ministrando, cantando, mas hoje estão trancafiados nas garras do inimigo. Essa nossa obrigação é salvar vidas, não é matar vidas, mas sim salvar. Quando nós olhamos, para aquela passagem onde Jesus estava ali e aparece alguns homens com aquela mulher, o qual foi pego em adultério. O que fazemos? A lei de Moisés manda apedrejar, e ele bem sossegado. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Não é aquele que tem um pecado menor ou maior. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Porque é muito mais fácil nós matarmos ou atirarmos pedra do que trazer uma palavra de conforto. Não. Deus pode transformar a sua vida. Eu estava conversando com a minha esposa a caminho ainda de uma pessoa, de um pai, onde o seu filho estava preso. E dentro disso ele saiu do presídio, não se sabe onde ele está. E o pai já abandonou, já não tem mais esperança. Eu falei, como Deus é maravilhoso. Porque a palavra vai nos dizer que por mais que uma mãe rejeite o seu filho, Deus nunca nos rejeita. Ele nunca vai desistir de mim e de você. Por mais que você esteja numa situação mais difícil. Você acha que ele desistiu daquelas pessoas que estão nas drogas? Não. Deus não desiste de ninguém. Essa semana eu tive uma experiência muito boa, podemos dizer, muito bonita. Onde estávamos ali no mercado e dentro disso eu vi uma mulher chegar no caixa. Ela mora debaixo da ponte de Cajati, lá perto do Real Center. E eu vi ela falando com a mulher assim, eu estou com câncer. Olha meu cabelo. Ela puxando o cabelo assim. E dentro disso meu coração já queimou. Você precisa orar por ela. Com glória. E dentro disso ela saiu, nós subimos para o elevador, e eu ia descer pelo mesmo elevador, e ela saiu por baixo. Eu falei, eu preciso, minha esposa parou, se viu parado. Eu precisava descer, eu falei, eu preciso lá orar para essa mulher. Eu desci, orei por ela. Ela mostrou para minha esposa o tumor, nos seios. Dentro disso eu orei por ela. E oremos, e ela começou a contar a vida dela. Ela estava com seu marido, o marido começou a contar a vida deles. Você acha que mesmo naquela situação difícil eles contaram uma palavra de coisa ruim na vida deles? Em nenhum momento. Não se viu nenhuma murmuração, mesmo naquela situação decadente, mesmo morando debaixo de uma ponte, vendendo paçoquinha para comprar arroz e feijão. Mesmo na situação tão difícil, não ouvimos uma palavra de murmuração. E muitas vezes nós, que estamos, podemos dizer, num conforto um pouco melhor, não sabemos agradecer ao Senhor. E dizemos que fomos transformados. E dizemos que somos um novo homem, uma nova mulher. Não mudamos ainda, irmãos. Precisamos nos converter. Porque é numa situação como essa que Deus nos mostra o quanto devemos melhorar. Porque não somente eu fui orar pelaquela vida, mas eu também aprendi dentro daquela situação. Glória a Deus, aleluia. A gente aprende com isso. Deus usa as coisas tão simples muitas vezes para nos ensinar algo tão grande ao nosso coração. Glória a Deus, tão maravilhoso. aleluia. Eu fiz o convite para eles ir na sede ontem. Combinei com eles. Eles não estavam lá, infelizmente. Mas a palavra foi semeada no coração deles. Eu tenho certeza, se Deus não desistiu, eu também não vou desistir. Vou continuar incentivando. Se eu ver, eu vou continuar chamando. Então nunca desista de ninguém. Incentive para se aproximar cada vez mais do Senhor. Porque assim como Paulo foi mudado. Paulo, um homem matador, um homem onde não gostava de crente. Foi transformado, teve um encontro com o Senhor, um resplendor de luz. E quando ele chega ali, quem é, Senhor? Sou eu, a quem tu persegue, Jesus Cristo. Mas espera aí, Jesus Cristo já tinha subido ao céu. Já tinha mandado o seu Consolador. Mas como assim, como persegue-se? A igreja. Quando você está perseguindo a igreja, você está perseguindo a Cristo. Então nós vemos que ele não estava perseguindo somente aqueles irmãos, aqueles discípulos, automaticamente, diretamente, ele estava perseguindo a Cristo, porque esses homens estavam servindo, esses homens estavam adorando o Senhor. E claro, não é confirmado na Bíblia, mas quando diz, há um estudo levantado, não é confirmado, irmãos, entendam.
né, que o espinho na carne de Paulo era muitas situações que muitas vezes ele imaginava e via os crentes que eles tinham matado. O inimigo lembrava nos momentos que ele ia ministrar. Isso é claro, alguns estudos levantados, não podemos tirar base bíblica disso e fundar este firmamento. Mas vemos que o apóstolo Paulo, o homem ao qual perseguia, se torna um ganhador de vidas. Um homem que, né, a muitos, né, era olhado de longe, vamos nos esconder dele. Mas passou um momento que quando viu Paulo, não queremos chegar perto de Paulo, porque ele tem uma palavra que vem do céu, ele tem uma palavra poderosa. É assim que nós devemos representar para a população do dia de hoje. Por mais que lá atrás, muitas vezes nós eram pessoas onde a sociedade, eram pessoas discriminadas, onde os nossos familiares muitas vezes falavam, não vou ficar perto dele e dela. Mas quando Jesus chega em nossa vida, pode ter certeza, irmão, as pessoas irão querer ficar ao nosso lado, não porque somos bons, mas porque sabem que da vida, da tua boca saem palavras onde edifica vidas, onde salva vidas. Muitas vezes um abraço seu pode estar confortando um coração entristecido. Quantas pessoas adentro na casa do Senhor, Senhor, se o Senhor pelo menos alguém usar para me abraçar hoje, Senhor, já me sinto confortado por Ti. Quantas vezes nos adentramos assim? Não precisa nem falar nada, Senhor, mas somente me abraça. Aleluia. E Deus vai lá e usa uma pessoa e te abraça. Esse é um carinho que Deus tem por mim e por você. Esse é um carinho que Ele tem por nós a cada dia, que Ele não desiste de nós. Ele não desiste de mim, de você. É nós que devemos nos manter na presença do Senhor. Ter essa transformação, porque se formos mudados em uma nova criatura, as nossas atitudes têm que ser diferentes. Eu olho também para uma mudança. Em João capítulo 4, olha só, acompanhe comigo, volte um pouquinho atrás. João capítulo 4. Vou ler do versículo 4 para encurtar um pouco a leitura e mostrar assim, e era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à idade de Jacó, tinha dado ao seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isso quase a hora sexta, o meio-dia. Veio a mulher de Samaria tirar água e disse, Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse depois a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse, se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que te diz, dar-me de beber, tu lhe pediria, e eu lhe daria água viva. Glória a Deus. Disse a mulher, Senhor, tu não tem com que tirar, o poço é fundo, onde pois tem água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Olha só, o encontro que Jesus teve com essa mulher. Muitas vezes, não, eu tive encontro com Deus, eu fui mudado, mas não mudou de atitude, não mudou o seu linguajar, não mudou os seus movimentos, podemos assim dizer, diários, diante da sociedade, e dizendo, não, eu fui mudado. Não. Saul, ele se corrompeu, Uzias se corrompeu, né? Porque não manteve a retidão do Senhor. Paulo já foi diferente. Agora vemos essa mulher, uma mulher onde foi buscar água ao meio-dia, e quando você olha, era um dos horários mais ardentes. Não era um horário onde as mulheres costumavam buscar água, elas iam de manhã, mas pela fama dela e pela posição que ela tinha, né? Muitas vezes ela não foi, aliás, por isso ela queria se manter distante da sociedade, porque ela era olhada de uma maneira má aos olhos da sociedade, mas ela foi transformada. Então nós vemos que o nosso Senhor, ele não faz acepção de pessoas. O nosso Senhor, ele não faz acepção se é pobre, se é rico, né? Cor ou não tem isso para o nosso Senhor. O Senhor escolhe da maneira que Ele quer. Ele escolhe qualquer um, basta nós nos colocarmos na posição, porque vemos esta mulher desprezada pela sociedade, buscando esta água, mas a partir do momento que ela teve um encontro com Cristo, se você ver os demais versículos, você vai ver o Senhor se apresentando como Deus, sou eu. E dentro disso, ela esquece do seu cântaro.
de água e ela corre aos homens. Olha que algo interessante. Glória Uma mulher a Deus, onde, aleluia. olhada aos olhos da sociedade, não valia nada, se torna uma missionária depois que ela tem um encontro com Cristo. Porque ela sai anunciando: eu achei a Cristo, eu achei o Senhor. Isso é mudança na nossa vida. É mudarmos as nossas atitudes. Agora você imagina o povo esperando ela vir com água, correndo, e não chega com a água, mas ela chega com algo melhor, meu irmão. Água que jorra para a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Eu conheci ele está lá. Vimos que essa mulher foi e buscou esses homens, e eles começaram a ouvir. Isso é algo maravilhoso, porque quem é transformado por Cristo, não somente ele ouve e pratica as palavras, mas ele vai em busca de pessoas e traz para perto do Senhor também. Como esta mulher fez. Glória a Deus. Será que nós estamos fazendo isso, atraindo, porque dizemos que somos mudados, mas não, né, você vir a Deus, eu e minha casa já está bom, os demais não precisam, vou fazer minha parte. Mas o Senhor nos manda ir e fazer discípulos, buscar as ovelhas perdidas. Cabe a nós a responsabilidade, não é só do pastor, do dirigente da igreja, não. Nós também temos a incumbência de compartilhar este evangelho, porque esta mulher não tinha credencial de missionário. Eu disse que ela se tornou, porque o que ela fez, irmãos, não precisava de uma credencial, de um crachá escrito por sacerdote, mas no coração dela já. Glória já a estava Deus, como aleluia. missionária, pregar a palavra do Senhor. E vemos que ela traz essa mensagem, que o Senhor estava lá. E dentro disso, aqueles homens compartilharam este momento, porque aquela mulher teve mudança na vida dela. Aquela mulher teve um encontro realmente com o Senhor. Não foi mais da mesma maneira. Porque até no momento que ela compreendeu que era o Senhor, disse: chama o seu marido. Não tenho, já tivesse. E o que tens agora não é teu. Então o Senhor sabe de todas as situações, de todas as coisas da nossa vida. Não tem como esconder nada de nosso Deus. A todo momento Ele está contemplando o que nós fazemos. Então não adianta nós nos portarmos, colocarmos, né, uma religiosidade sobre nós, nos vestirmos se o nosso comportamento não for um comportamento que agrada ao Senhor, um comportamento de mudança. Glória a Deus, aleluia. Abre em Gálatas 2:20 para mim encerrar. Agora eu prometo que eu vou encerrar, aplicar a meia hora. Passei 5 minutos aí. Gálatas 5:2, 2:20, aliás, 2:20. Diz assim, ó: já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilou a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Olha só, não vivo mais eu, já estou crucificado com Cristo. O apóstolo Paulo vem trazer este versículo, que os sofrimentos que ele enfrentar, não, eu já morri, eu posso até ter morrido sendo crucificado, mas eu sei que há uma promessa. Eu não mais vivo a minha vontade, os meus desejos, o meu querer, mas eu vivo a vontade do Senhor. Eu caminho em direção dentro da permissão do Senhor. Então, quando nós temos uma mudança, a nossa mente tem que ser transformada. Os nossos pensamentos têm que ser transformados, como foi lido em Romanos capítulo 7, né? E versículo 14 em diante. Glória a Deus, aleluia, Pai. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Quando nós mudamos, então isso já não mais faz parte da minha vida. Aleluia. E essa é uma luta constante, porque muitas vezes eu não quero fazer o mal, mas quando vejo, já fiz. Em Gálatas 5, do 3 em diante, vem dizer que é uma luta constante entre a carne e o espírito. Um se opõe contra o outro. A inimizade, a porfia. E muitas vezes damos lado a isso. E o amor? E a alegria, a paz, longanimidade, bondade. Já ministrei sobre isso aqui em Gálatas 5. Então nós temos que buscar. Se nós somos transformados, nós temos que buscar Gálatas 5 e 3. Agora eu prometo que acaba. Gálatas 5 e 3. Aliás,
Digo, porém, andar em espírito, não cumpreis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses opõem um contra o outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, peleja, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essa, acerca da quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Digo que fui transformado, mas ainda faço esses itens. Não fui transformado ainda. E para mim, manter isso há uma guerra espiritual. A cada dia, entre nós mesmos, a nossa carne, porque tudo isso eu colei aqui, vem da nossa carne o desejo, da nossa descendência caída. Mas, quando nós lemos versículos a seguir, versículo 22, mas o fruto do Espírito é a caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, crucificado a carne com as suas paixões e consciência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando uns aos outros. Assim eu encerro essa mensagem. Aleluia! Se estamos transformados, vivemos no Espírito. Versículo 24, mesmo ao qual foi lido lá em Romanos. E os que são de Cristo, crucificados a carne com as suas paixões e consciências. Então nós somos uma nova pessoa. Temos que a cada dia buscar a bondade, a longanimidade. Muitas vezes pedimos, Senhor, me dá paciência. Aí não, Deus vai derramar paciência e você, pronto, Tiago, agora você é paciente. Pronto. Aleluia! Não. Deus vai trazer uma situação para Ele demonstrar paciência. Me dá sabedoria, Senhor. Não, Deus vai trazer uma situação. Agora você se vira, você já sabe. É dessa situação. Vai ser com o dia a dia. Nós vamos nos capacitando e adquirindo aquilo que nós pedimos para Deus diante de situações. Então aí nos provamos, não agora, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque Ele coordena os meus passos. Amém? Se colocamos de pé, eu quero orar. Glórias, aleluia, Jesus. Aleluia. E que nessa oração, possamos cada vez mais nos firmar no Senhor, buscar fazer a Tua vontade. Porque como eu iniciei no início, que as promessas são condicionais. Deus reprovou Saul, Deus reprovou Uzias. Vemos que os filhos de Eli também foram reprovados, não deram continuidade. Em 1 Samuel 4, se me foge a memória. Porque desobedeceram à vontade de Deus. E nós achando que tendo uma promessa, muitas vezes ouvindo para a casa do Senhor, não, posso fazer o que quiser, não. Há uma autoridade no céu, onde designa os nossos passos, o que devemos fazer. Há uma autoridade sobre a nossa vida também, para assim nós instruirmos. Aqui a palavra, não estou dizendo algo qual foi tirado em livro, outro qualquer, se foi tirado no YouTube, não foi tirado no Google, não. É a palavra e contra a palavra, irmãos. Não há nada que possa ser maior que a nossa palavra, que a palavra de Deus para a nossa vida. Nada é maior do que esta palavra. Glória a Deus, aleluia. Nascemos com um manual de instrução. Você compra um guarda-roupa, você compra um armário, vem lá. Todo o manual, peça por peça, parafuso, ele vai certinho. Cada lugar do parafuso, parafuso C, lá no tal lugar, tábua tal no tal lugar. E você também, você nasceu com o manual, ele está aqui, ó. A Bíblia, a palavra do Senhor. O que você precisa corrigir na sua vida está aqui. O que você precisa endireitar na nossa vida, aliás, o que nós precisamos endireitar na nossa vida está aqui. Porque digo para mim também, porque essa palavra falou muito ao meu coração, de uma transformação. Então, desde essa semana, o que aconteceu, o que o Senhor fez e o que o Senhor me mostrou, junto com aquela mulher que estava no mercado, a palavra ontem, onde o Senhor ministrou através da vida do pastor, hoje, no início deste culto, Deus mostrando que Ele quer da maneira como Ele quer, não é do nosso jeito. Se nós dizemos que fomos mudados, então eu não posso fazer mais o que eu quero, não tenho domínio próprio. Não, a partir do momento que você entrega a sua vida para o Senhor,
É Ele que manda as nossas... Glória a Deus, aleluia, Pai. E em tudo temos que pedir orientação ao Senhor. Em tudo, Deus. Vemos pessoas que muitas vezes, não, eu estou fazendo algo assim, né? E muitas vezes esse algo que está fazendo afasta de ir para a igreja. Eu falei, então não é de Deus. Porque se você conseguir adquirir algo que te afasta da presença do Senhor, te tira da presença do Senhor, ore para vencer do Senhor. Claro que as situações onde as pessoas trabalham, os trabalhos das pessoas, existem que as pessoas, né, ficam até um período mais tarde, isso, né, é reconhecido, mas existe coisa que as pessoas não oram para buscar. Não, eu consegui uma porta lá, né, e é de Deus, mas não orou, não buscou para saber se é de Deus mesmo. Muitas vezes Deus tinha até uma melhor, um salário melhor, com um tempo melhor, e muitas vezes a pessoa não soube esperar. Então as nossas decisões têm que ser dentro da vontade do Senhor, porque esses homens ao qual caíram, ao qual desagradaram o coração do Senhor, foi porque tomaram decisões erradas. E que nesta noite você venha pedir ao Senhor que todas as minhas decisões o Senhor possa confirmar sobre a minha vida, para que eu possa andar nas tuas veredas conforme te agrada. Aleluia, Pai. Porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Em Romanos, se não me foge a memória 12:2, nos diz para não nos conformar com este mundo. Não nos conformar com este mundo, mas nos renovar no entendimento do Senhor, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. No entendimento é buscar o conhecimento do Senhor. Eu buscando o conhecimento do Senhor, eu sei o que Ele quer para a minha vida. Eu sei o que Ele quer na minha família, na minha casa. Pode ter certeza, Ele nunca vai querer algo para te destruir, não. Mas sempre para te colocar mais de pé, para te abençoar cada vez mais ainda. Porque assim como Ele abençoou os dias no início, vem dizer que Ele prosperava, por quê? Porque Ele obedeceu ao Senhor. Mas a partir do momento que Ele desobedeceu, a prosperidade se encerrou e foi rejeitada. Então depois não podemos culpar ao Senhor, não devemos culpar depois ao pastor, ao dirigente, não. É nós mesmos que muitas vezes as nossas decisões nos levam a lugares que não queremos enfrentar, mas passamos por desobediência. Querido Deus amado Pai, Senhor no céu, esta foi a Tua palavra nesta noite, Senhor. Que possamos, ó Pai querido, estar dentro da Tua direção, Senhor. Que cada passo que nós dermos, ó Pai querido, venha a ser confirmado pelo Senhor, ó Pai. Que as nossas decisões, as nossas atitudes, ó Pai querido, o Senhor possa, ó Pai, nos mostrar e falar ao nosso coração, Senhor. Nos corrige se necessário, ó Pai. Mas que não venhamos nos afastar da Tua presença, Senhor. Que não venhamos adquirir nada, ó Pai querido, que nos afaste de Ti, Senhor. Que não venhamos possuir nada, ó Pai, ou que nos afaste o Teu amor do nosso coração, Senhor. Mas que o Senhor possa direcionar cada passo, ó Pai querido, das nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor possa usar a vida de cada um que aqui está, Senhor, para alcançar vidas, para alcançar almas para o Teu reino, ó Pai. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, já está encerrando.